Olá, pessoal, paz do Senhor. Em comemoração a mais um ano do Congresso do Ruama, trouxemos aqui o pastor Ricardo para responder algumas perguntas relacionadas a danças. Então, pastor Ricardo, como a dança se tornou parte da adoração em Israel? Bom, antes de mais nada, quero dizer que eu estou muito honrado, muito grato por esse convite para responder essas perguntas. E concernente à dança, a dança ela é uma manifestação artística milenar, né? Então, antes mesmo de fazer parte do culto a Deus, fazia parte de outras culturas. Entretanto, Israel absorveu, né, essa manifestação artística e incluiu no seu culto. Nós vemos, por exemplo, que quando, logo após atravessar o Mar Vermelho, Miriam dançou, né? Ela cantou e dançou. Então nós vemos que aquilo foi um culto a Deus, uma forma de agradecimento. Da mesma forma, Davi, quando ele trouxe a arca para Jerusalém, todos nós sabemos que ele dançou diante da arca como uma manifestação de louvor a Deus. Infelizmente, quando a igreja ela foi instituída, né, a partir de Atos 2, como não havia uma estrutura ainda formada, a dança ela não foi incluída na adoração a Deus. Então, no Novo Testamento, nós não vemos nenhuma manifestação de arte nesse sentido. E na história da igreja, né, desde a Reforma Protestante, nós não vemos também nenhuma manifestação artística nesse sentido. Entretanto, mais recentemente, né, de décadas para cá, a igreja ela tem resgatado essa manifestação artística para o Senhor e colocado, incluído no culto. Então, a partir desse momento, a adoração ela também se expressa através da expressão corporal. Porque quando as palavras elas não podem mais expressar o louvor a Deus, o corpo ele expressa o louvor a Deus. Então nós sabemos também que o povo de Israel, quando eles vão adorar ao Senhor, eles adoram dançando. Inclusive quando eles vão orar em forma de agradecimento, eles mexem o corpo todo, porque para eles a adoração não pode ser apenas em palavras, mas tem que ser também com atitudes e com o corpo. E agora a gente queria saber, pastor Ricardo, qual que é a diferença entre a dança litúrgica, que é apresentada nas igrejas, e a dança secular? A principal diferença entre a dança secular e a dança litúrgica é a sensualidade. Por quê? A dança secular ela tem como objetivo primário sensualizar. Nós sabemos que a dança ela envolve muito movimentos corporais que expõem a sensualidade. Já a dança litúrgica, não. Quando a dança litúrgica ela tem qualquer movimento que expõe a sensualidade, não é considerado uma dança digna do culto. Então, essa é a principal diferença. Porque a dança litúrgica ela tem como objetivo interpretar a música que está sendo executada, está sendo tocada. Então, é um louvor através do corpo, um louvor através da expressão corporal. Por isso, não pode ser infectada, né, com a sensualidade. Então, esta é, na verdade, a maior diferença entre a dança litúrgica e a dança secular, que é a sensualidade. Já? Continuando. Pastor, a dança na adoração, ela deve ser coreografada ou mais espontânea? Então, essa é uma questão um tanto quanto complexa. Por quê? Porque nós temos que colocar lado a lado a questão da técnica e da espontaneidade. Em todos os ministérios, seja de louvor, de dança ou qualquer manifestação artística, a técnica ela é importante. Porém, a técnica ela não pode suplantar a espontaneidade na adoração. Então, deve-se haver uma técnica, entretanto, deve-se haver também o envolvimento do artista, né, cristão, envolvimento, no caso, da dançarina cristã, né, na sua espontaneidade. Naquele movimento que foi coreografado, ela tem que colocar a sua expressão, ela tem que colocar o seu louvor. Então, deve haver certo nível de espontaneidade. Porém, a espontaneidade e a técnica, elas não podem uma ser excludente da outra, mas elas devem andar lado a lado. Então, essa, de fato, é a grande complexidade que há no Ministério de Dança. Pastor, o senhor poderia dizer para a gente como a dança pode edificar a congregação e glorificar a Deus? Então, a dança litúrgica ela tem esse objetivo primário de edificar a igreja, mas a pergunta é como ela pode fazer isso? É através da expressão corporal, da interpretação da música que está sendo ministrada, porque o Ministério de Dança ela está
intimamente ligado ao Ministério do Louvor. Então, uma não pode haver sem a outra. Quer dizer, o Ministério do Louvor pode, de fato, tocar sem a dança, mas a dança ela não existe sem o louvor. Portanto, edifica a igreja quando o ministério ela interpreta, né, o que a letra da música está expondo. Então, glorifica a Deus quando os ministros de dança vivem em santidade ao Senhor e ali expressam a sua adoração, e edifica a igreja quando ela interpreta a dança, né, ou interpreta na dança aquilo que o louvor está dizendo. Então, pastor, qual o papel da liderança da igreja na supervisão dos ministérios de dança? Então, a liderança e os ministérios da igreja devem estar muito ligados, né? Então, os ministérios devem andar lado a lado com o pastor da igreja. Eu estou falando aqui de ministério, todos os ministérios, dança, louvor, evangelismo, escola bíblica, qualquer desses ministérios tem que estar lado a lado com o pastor, e eles devem estar expressando aquilo que o pastor tem ministrado para a igreja. E no Ministério de Dança, a liderança da igreja tem a responsabilidade de sempre prover situações para que o Ministério de Dança esteja bem para ministrar louvor. E deve dar condições também para que o Ministério de Dança tenha livre expressão, né, no seu louvor. Então, a liderança e o Ministério de Dança andam lado a lado. A partir do momento que o Ministério de Dança é autônomo, eles não podem realmente adorar a Deus. Pode parecer até uma coisa dura de se dizer, mas o Ministério de Dança autônomo não tem condições de adorar a Deus, porque é necessário cumprir as Escrituras, e as Escrituras dizem que nós devemos congregar. Portanto, o Ministério de Dança deve fazer parte de uma igreja e que tem uma liderança, e essa liderança ela deve incidir diretamente nos pormenores do Ministério de Dança. Então, a liderança tem uma importância muito grande para o Ministério de Dança. Aí, pastor, eu também queria saber quais são os principais desafios que os ministros de dança enfrentam na igreja. Então, grandes são os desafios, né? O primeiro é a relevância, porque quando o Ministério de Dança perde a relevância, fica um pouco difícil de restaurar. É como Jesus falou, quando o sal perde o sabor, torna-se insípido, não presta para nada a não ser para ser lançado fora. O Ministério de Dança, quando ele perde a sua relevância, realmente fica difícil de poder edificar a igreja. E como o Ministério de Louvor perde a sua relevância? Quando os ministros de dança perdem a sua comunhão com Deus. Então, a partir dali, o louvor na dança, passa a ser apenas uma expressão corporal e não uma atitude de louvor. Então, é necessário que haja uma comunhão entre os ministros de dança e uma comunhão entre os ministros de dança e Deus, para que possa, de fato, edificar a igreja. Para finalizar, pastor, nós queremos saber como a dança pode resgatar seu propósito original de glorificar a Deus. Então, como eu falei anteriormente, a dança ela foi esquecida, né, tanto no estabelecimento da igreja, né, lá na chamada igreja primitiva, quanto na reforma protestante. E o resgate da dança tem sido feito apenas há décadas. Então, a igreja ela deve abrir espaço para que os ministérios de dança possam se expressar. Já conversei com alguns pastores em que nas suas igrejas tem ministério de dança, e o que eles dizem é somente, não, temos que manter os jovens envolvidos, temos que manter os jovens ocupados. Mas o Ministério de Dança não pode ter apenas esse objetivo, deve haver um resgate, porque como nós vimos, Israel dançava, né, ao Senhor. Em Israel haviam 7 festas, em todas elas a dança estava envolvida. Então a dança sempre esteve envolvida no culto lá em Israel. Então, com os ministérios de dança, estamos resgatando essa arte para o Senhor. Assim como a música ela foi resgatada, porque houve um tempo em que a música ela ficava só a cargo do clero, né? Mas com William Booth, né, o fundador do Exército da Salvação, a música foi entregue novamente para o povo, e aí houve essa interação entre os membros da igreja e o clero na adoração ao Senhor. A dança é a mesma dinâmica, né? A dança tem sido resgatada para o culto ao Senhor, e ela deve ter esse espaço para que se possa ministrar. Então, o resgate da dança acontece quando a igreja abre as suas portas para isso, para esse ministério.
E é isso, pessoal. Queremos agradecer a participação do nosso pastor Ricardo por ter tirado nossas dúvidas. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o louvor, a adoração, sobre a dança na igreja, nosso pastor Ricardo tem um livro que nós podemos deixar aqui na descrição do vídeo e que esse vídeo possa ter edificado sua vida. Pastor, o senhor poderia dizer pra gente como a dança... Gente, não dá pra mim fazer isso não, eu esqueço. Já? Para finalizarmos, queríamos saber se... Eita! Qual é a pergunta? Minha gente, agora vocês têm que ficar em silêncio, minha gente. Tu é o pior. Não, é porque eu tô misturando tudo aqui. Não, mas...